Mágico, a palavra a senadora Vanessa Graziotin, como oradora. Senhora inscrita. presidente. Pois não, senador Paulo Davim. Está a minha inscrição no horário de lideranças, por favor. Pois não, Vossa Excelência está inscrito depois de Romero Jucá e senadora Lides. Presidenta, senadora Marta Suplicy, senadora Lides, senhoras senadoras, senhores senadores. No último dia, sábado passado, de acordo com o calendário eleitoral, encerrou-se o prazo para a realização das convenções partidárias para a escolha dos candidatos a prefeitos, candidatas a prefeitas, a vice-prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras dos 5.563 municípios brasileiros. Até o dia 5, na próxima quinta-feira, portanto, todas as chapas e candidaturas deverão estar inscritas nos seus respectivos tribunais regionais eleitorais. Essas datas, senhoras senadoras e senhores senadores, encerram uma etapa importante desse processo eleitoral, expressas nas articulações entre os diversos partidos políticos e materializadas nas definições de coligações e candidaturas. Em certa medida, definem os campos em que cada um se encontra, bem como os seus compromissos com o Brasil, com os seus estados, com os seus municípios e, principalmente, com a população de cada um dos 5.563 municípios brasileiros. Assim como nas demais cidades, ao longo dos últimos meses, um conjunto de partidos progressistas e do campo democrático se empenhou para encontrar um nome de consenso que representasse na disputa eleitoral pela prefeitura da minha querida cidade de Manaus, a 7ª maior cidade brasileira e onde se encontra o maior polo eletroeletrônico da América do Sul. Os mesmos compromissos de defesa do povo que vêm sendo praticados no Brasil pela presidenta Dilma Rousseff no plano federal e pelo governador Omar Aziz na esfera estadual. Esse grupo, sob a liderança do presidente Lula, com o apoio do meu partido, interrompeu a escalada neoliberal no Brasil a partir do ano de 2002 e no Amazonas. Agora, em 2010, as últimas eleições, este grupo obteve uma espetacular vitória, elegendo a maioria dos deputados federais, dos deputados estaduais e os 3 candidatos da chapa majoritária, ou seja, o governador Omar Aziz, o senador Eduardo Braga e eu. Mais do que nomes, o que sempre nos pautou foi a busca incessante da unidade que pudesse, no âmbito municipal, implantar as políticas econômicas e sociais que têm marcado a trajetória do nosso campo político. Assim, a atuante deputada federal Rebeca Garcia, do PP, partido que faz parte da base aliada, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, partido da nossa querida senadora Ana Amélia, que aqui está presente, do senador Francisco Dornelles, do senador Benedito de Lira, Ciro Nogueira e Ivo Cassol. Foi escolhida por nós um conjunto de partidos importantes como esse nome de consenso. Lamentavelmente, e aí eu repito, lamentavelmente, às vésperas da convenção, mais precisamente na madrugada do dia da convenção, por razões de natureza estritamente pessoal, a deputada Rebeca Garcia desistiu da candidatura. Com a desistência da deputada, tivemos que buscar, de forma apressada, uma outra alternativa que assegurasse a participação do nosso grupo político nesse processo de forma igualmente qualificada. Buscar alguém que a um só tempo reunisse as condições políticas e técnicas para a tarefa, bem como a necessária densidade eleitoral e o acatamento do conjunto desses partidos políticos que hoje estão representados pelo PCdoB, que é o meu partido, pelo PT, pelo PSD, pelo PMDB, pelo PP, PV, PTN, PSL e PSC e ainda outros partidos que deverão, até o dia 5, aderir à nossa coligação. Dentro do nosso grupo, os nomes apontados como naturais para essa tarefa recaíram quase que de forma natural sobre o senador Eduardo Braga e o meu próprio nome. O senador Eduardo Braga
ponderou que o seu compromisso com a liderança do governo da presidenta Dilma aqui nessa casa não lhe permitia aceitar a tarefa. Aliás, semana passada aqui esteve o senador Eduardo Braga e fez um pronunciamento exatamente nesse sentido, dizendo que os compromissos assumidos diante da presidenta Dilma não lhe permitiam disputar o cargo de prefeito da cidade de Manaus. O meu nome, que já tinha sido colocado insistentemente pelos meus pares e pela própria mídia local como candidata, sem que eu me dispusesse a disputar a Prefeitura de Manaus. E é muito honroso para qualquer pessoa, e para mim, inclusive, ser prefeita de uma cidade tão importante como é a cidade de Manaus. Mas eu relutava, porque sei que, como senadora, estou podendo ajudar não apenas o meu querido estado do Amazonas, mas estou podendo ajudar também o meu país. Eu já tive o privilégio de ser a vereadora mais votada da cidade de Manaus e a deputada federal igualmente mais votada do estado. Até então, desde o fim do voto vinculado, a única votação que atingiu sozinha o coeficiente eleitoral para deputado federal. Desafios, portanto, nunca me intimidaram. Declinei porque não tenho apego a cargos e sabia que dispunhamos de outros nomes, como o da própria deputada Rebeca, para cumprir tal missão. Mas tudo o que eu jamais permitiria era que ficássemos sem um candidato que pudesse representar esse projeto vitorioso e progressista que estamos implantando no Brasil e no Amazonas. Eu concedo a parte a Vossa Excelência, só peço para que possa concluir essa linha de raciocínio, senador Davi. Será um prazer conceder a parte a Vossa Excelência, a senadora Ana Amélia, o senador Blairo, a senadora Lídice. Então, assim, diante do apelo... Acho que está todo mundo querendo parabenizá-la, Vanessa. Vamos com calma, que eu acho que a ocasião merece. Pode ir tranquila. Muito obrigada. Sendo assim, diante do apelo de meus pares, atendi ao chamamento e aceitei essa honrosa tarefa de disputar a Prefeitura de Manaus, tendo como candidato a vice-prefeito o companheiro Vital Melo, do Partido dos Trabalhadores, e com o apoio dos nossos aliados, dos nossos amigos e do povo de Manaus, principalmente. Esse povo, presidenta Marta, já me deu muito, o que me fez e que me faz eternamente devedora dos descendentes de Ajuricaba, que nós conhecemos o Ajuricaba como símbolo daqueles, porque a lenda diz que Ajuricaba se lançou acorrentado no encontro das águas do Rio Negro com os Solimões, bradando que preferia a morte à escravidão. E é assim que o povo brasileiro indígena não cedeu à tentativa, não uma, mas inúmeras, de ceder à escravidão. E o maior símbolo, talvez, dessa resistência seja do índio Ajuricaba. É um povo indômito, que bem faz jus à estrofe de nosso hino, o hino do Amazonas, quando diz que viver é destino dos fortes, assim nos ensina lutando a floresta. Dessa forma, tal qual a saga das nossas mitológicas Amazonas, as mulheres guerreiras que tanto impactaram Francisco Orellana pelo combate sem trégua que ofereciam ao invasor de seus territórios, eu igualmente me coloco à disposição do povo de Manaus, para, junto com o governador Omar Aziz, para, junto com a presidenta Dilma, junto do senador Eduardo Braga, dos nossos queridos vereadores, vereadoras, deputados e deputadas federais e estaduais, preparar adequadamente a cidade para o seu primeiro grande desafio, que será a Copa do Mundo de 2014. Eu sei que terei esse apoio, tanto da presidenta quanto do governador. Eu sei que, igualmente, posso contar com nossos históricos aliados do movimento juvenil, do movimento popular e sindical, onde iniciei minha luta política, inicialmente como a primeira mulher a presidir o Diretório Central dos Estudantes da nossa centenária Universidade Federal do Amazonas e, posteriormente, como dirigente do movimento sindical, especialmente dos trabalhadores em educação do Estado do Amazonas. Eu,
não subestimo meus adversários e tampouco os superestimo. São combatentes e, da minha parte, me disponho ao bom combate, ao combate das ideias, das propostas factíveis para Manaus, abominando expedientes rasteiros ou de ataques pessoais. Nosso objetivo agora, em 2012, é dar continuidade a esse projeto, um projeto que vem contribuindo para a construção de uma sociedade melhor, que valoriza as pessoas, que valoriza a distribuição de renda e uma vida mais digna para a nossa gente. Digo, presidenta, que não foi essa uma opção pessoal, mas quando entramos na vida pública, nos sujeitamos muitas vezes a abrir mão de escolhas pessoais para seguirmos a escolha coletiva. Então, estou encontrando forças, tenho muitos aliados, muitos amigos construídos ao longo de quase 30 anos na minha cidade. E por isso me sinto, mesmo que de forma emergencial, mas preparada para essa grande disputa. Senadora Ana Amélia, senador Davi. Um momentinho, Ana Amélia. Como são 1, 2, 3, 4, 5 inscritos para falar e parabenizar a senadora, eu vou pedir para que cada um fale 1 minuto para que possamos dar margem a todos. Eu agradeço. Quem é o primeiro? Senadora. Senador Davi. Blairo. Senador Blairo. Senadora Vanessa, eu quero cumprimentá-la pela decisão de disputar a Prefeitura de Manaus. Não tenho dúvida nenhuma que Vossa Excelência fará uma grande campanha e com todas as chances de vitórias na cidade de Manaus. Eu não sei se fico torcendo para a senhora ganhar a eleição, né? Porque ao mesmo tempo em que ganha a eleição, vai nos deixar, né? E Vossa Excelência tem sido uma grande companheira aqui no Senado, uma senadora muito presente, que trabalha, que se esforça, que se envolve e que tem dado bons resultados, né? É claro que a gente sempre quer o sucesso das pessoas à medida em que elas se dispõem a novos desafios, e eu desejo isso a Vossa Excelência, mas já quero deixar aqui registrado o meu pesar pela sua falta no ano que vem aqui conosco. Parabéns. Muito obrigada, senador. Fico agradecida mesmo porque sei que Vossa Excelência fez um belo governo no estado do Mato Grosso, igualmente como o meu, um estado amazônico. Senador Davi. Senadora Vanessa, o povo de Manaus merece o seu talento. Eu conheci o seu talento, a sua vocação, a sua capacidade de trabalho, o grau de compromisso que a senhora tem com as coisas coletivas, com as causas populares. A sua história deixou rastros indeléveis de competência. Quando foi vereadora, deputada federal, e aqui está sendo uma extraordinária senadora, e eu posso dizer, porque acompanho o seu trabalho, não só em plenário, mas nós estamos juntos em 2 comissões parlamentares, 2 CPIs, a do tráfico de pessoas e a CPI do Cachoeira. E eu sou testemunha da sua dedicação, da sua abnegação às causas públicas. E se precisar de uma voz para fazer este depoimento lá em Manaus, pode contar com a minha voz, o meu trabalho e meus votos de sucesso. Muito obrigada, senador. Obrigada mesmo. Senadora Ana Amélia. Cara senadora Vanessa, fiquei aqui aguardando o seu pronunciamento, porque é uma alegria enorme para mim, que estreio aqui no Senado Federal, conviver com uma experiente deputada federal e agora uma brilhante senadora. A vida é um combate que aos fracos abate e aos fortes e aos bravos só pode exaltar. Tenho a plena convicção da sua capacidade, não tendo feito a escolha de ser
candidata a prefeita de Manaus, que vai vencer esse desafio com grande competência, brilho e talento. E também de saber que o meu partido, o Partido Progressista, do nosso líder Francisco Dornelles, está junto nesta caminhada. Uma caminhada de êxito, uma caminhada em nome do bem comum de uma cidade que encanta a todos os brasileiros e que é cobiçada pelo mundo, pelo que ela representa de simbolismo em relação à Amazônia, ao chamado pulmão do mundo. Conte com o nosso apoio irrestrito, estaremos lá para, em algum momento, estarmos no seu palanque para a brilhante disputa à Prefeitura de Manaus. Parabéns, senadora, e conte com o nosso apoio. E também queria aproveitar para cumprimentar a Rebeca Garcia, nossa deputada, que certamente vai estar ao seu lado nessa grande caminhada. Muito obrigada. Obrigada a Vossa Excelência, senadora Marta, se me permite, eu quero dizer que eu que tenho muito orgulho de estar aqui nesse Senado, cuja maioria é de homens senadores. Nós, mulheres, somos minoria, mas somos mulheres, e Vossa Excelência é o exemplo disso, senadora Marta Suplicy, que é um exemplo para o Brasil, prefeita que foi da maior cidade brasileira, senadora Lídice, também prefeita de uma grande cidade de Salvador. Eu tenho muito orgulho de estar ao lado de senadoras como as senhoras, e não tenha dúvida nenhuma, tem sido um grande aprendizado em relação aos homens, mas sempre, principalmente em relação à postura, à dedicação que as mulheres senadoras têm aqui nessa casa. O orgulho é muito mais meu do que seu, senadora Ana Amélia, tenha certeza. Senador Capiberibe. Confesso que vou ficar torcendo para que o médio Amazonas, o meio do Amazonas, eleja uma mulher. Nós temos grandes exemplos das mulheres nas gestoras de habilidade políticas incríveis. Tem a presidenta Dilma Rousseff e em Macapá nós temos uma mulher também candidata a prefeita. Esse olhar diferente da mulher certamente vai mudar muito as nossas cidades. Eu tenho a impressão que nós vivemos essa enorme crise, porque nós, homens, temos uma maneira um pouco desleixada de cuidar das nossas casas, do nosso entorno. Isso é verdade. Eu acho que as prefeitas, e na medida em que as mulheres ocupam essas prefeituras, as prefeitas vão fazer a diferença na cidade brasileira. Eu quero lhe parabenizar e lhe desejar sucesso lá em Manaus. E eu espero que... Senador Capiberibe, quero agradecer não apenas a Vossa Excelência, mas Janete Capiberibe, com quem eu convivi, e inclusive quando ela foi presidente da Comissão da Amazônia, eu sei que ela representa, sim, da forma mais expressiva o que é a mulher sofrida, trabalhadora da nossa região. Muito obrigada, senador Capiberibe. Senadora Lídice da Mata. Senadora Vanessa Graziottini, eu quero, em primeiro lugar, até lamentar que nós não possamos estar juntas do ponto de vista partidário nessa eleição. Mas, independente disso, ressaltar a enorme alegria que tenho de poder voltar a militar e a conviver com Vossa Excelência. Nós que tivemos uma convivência desde a nossa juventude e que na legislatura passada pudemos reiniciar esse trabalho juntas. Aqui na comissão, na CPI do tráfico de pessoas, onde nós duas estamos dedicadas integralmente, mas em todas as outras áreas de atuação que temos aqui. Eu posso lhe assegurar, rapidamente, que a nossa presença enquanto mulher em qualquer eleição faz a diferença. E fará a diferença também em Manaus. Sem dúvida nenhuma, uma grande razão de orgulho e de alegria para todas nós tê-la como representante, uma senadora honrada das mulheres, poucas mulheres que estão nesse parlamento, e tenho certeza que, como a prefeita Marta Suplicy, a ministra Marta Suplicy, a prefeita Luísa Erundina e tantas de nós que pôde estar à frente dos governos executivos, sabemos que o desenvolvimento de cada uma dessas cidades passou a ser visto de forma diferente, porque integrou o conceito de desenvolvimento humano. E Vossa Excelência, se eleita, fará isso também. Muito obrigada. Muito obrigada, senadora Lídice, senadora que já pertenceu ao meu partido, aliás, foi deputada constituinte, e na época eu não era deputada, senador Sérgio, eu era apenas uma militante
das mulheres, do movimento de mulheres e do movimento pela educação, mas nós, quando aqui vínhamos para fazer as nossas reivindicações em relação às mulheres, à educação, senadora Lídice, à época deputada constituinte, é que nos abrigava com muito carinho. Então, muito obrigada por suas palavras, senadora. Senador Jucá. Senadora Vanessa, eu também quero aqui registrar primeiro o grande trabalho que Vossa Excelência faz aqui no Senado. Vossa Excelência veio com toda a experiência de uma política madura já para o Senado e aqui no Senado tem se dedicado de uma forma muito forte a vários assuntos, mas com ênfase, sem dúvida nenhuma, no aspecto social. E nós fomos surpreendidos, na verdade, por esta construção política do Estado do Amazonas. Eu estava no interior de Roraima, participando de convenções também municipais, quando nós tivemos a notícia de que o processo tinha, na verdade, dado uma guinada e que Vossa Excelência seria a candidata a prefeita. Não resta dúvida que Vossa Excelência tem todas as condições de ser uma grande prefeita de Manaus. Manaus é uma cidade polo da nossa região, é uma cidade irmã de Boa Vista, na verdade, muito mais irmã mais velha, né? Há uma relação muito grande entre Roraima e o Estado do Amazonas, e eu quero aqui registrar a minha confiança de que Vossa Excelência possam realmente conquistar o voto e o coração do povo manauara. Então, meus parabéns por esse consenso que foi construído em seu nome, e isso só demonstra a capacidade de aglutinar e a forma de fazer política de Vossa Excelência em toda a sua história, que agora, na verdade, é culminada com essa candidatura, que sem dúvida nenhuma vai ser vitoriosa. Meus parabéns e muitos votos para que possa efetivamente fazer tudo aquilo que eu sei que é compromisso do PCdoB, dos partidos aliados, inclusive do PMDB, que participa também da coligação, do governador Mazir, do Eduardo Braga, enfim, de um grupo político que tem feito um trabalho realmente marcante no Estado do Amazonas. Parabéns. Eu é que agradeço, Vossa Excelência, senador Romero Jucá, do vizinho do Estado de Roraima e líder do governo durante tantos anos nessa casa. E eu quero aqui dizer que o Amazonas deve muito ao senhor, porque eu também, nesse tempo que aqui estou, sou testemunha da sua luta em defesa da nossa região como um todo. Não só da sua querida Roraima, mas também dos vizinhos, que precisam tanto quanto Roraima. Então, me envaidece muito esse seu pronunciamento e dizer, senador Jucá, que a surpresa não foi só sua, foi minha. Eu pensei muito, senadora Marta, de vir ou não vir à tribuna no dia de hoje. Talvez se tivesse sido pré-candidata, trabalhado para isso, eu não deveria, aqui não estaria. Mas eu me sinto na obrigação, não estou pedindo absolutamente nada. Eu estou aqui apenas para comunicar ao Senado, a casa onde eu trabalho, dessa decisão, que para mim foi uma surpresa, mas a tomei com muita segurança e principalmente com muito senso de responsabilidade coletiva. Repito, não foi pessoalmente a melhor decisão, mas politicamente, para um projeto de mudança do Brasil, tenho convicção que fiz o melhor. E por isso, somente por isso, é que me senti devedora dessa explicação, dessa informação aqui na tribuna do Senado, que, aliás, eu me esforço muito para ocupá-la todos os dias, para falar de todos os temas importantes da nossa gente e do nosso país. Senador Sérgio, com muito prazer. Senadora Vanessa, eu acho que a vontade geral dos seus colegas é que não fosse. Mas me parece que a vontade geral do povo do Amazonas, do povo de Manaus, é que você seja a candidata. Nós acompanhamos já há alguns dias o dilema das candidaturas e da sua candidatura agora a prefeita de Manaus. E eu tenho certeza que, como você está pronta para governar aquele município também está pronta para o seu governo. Eu lhe conheço há pouco aqui no Senado, há pouco mais de um ano, mas acompanho o seu trabalho como parlamentar antes na Câmara, aqui no Senado há muito tempo, e sei das suas origens no sul do país, Santa Catarina, que tem familiares no meu estado, o estado do Paraná, e sei que você vai fazer o melhor trabalho para o povo de Manaus, porque aquele que presenciou as suas atividades, tanto nas comissões das quais nós somos companheiros em várias delas,
que presenciaram o seu trabalho no dia a dia no Senado Federal, sabe da sua competência e do seu dinamismo quando pega algo para fazer, da sua determinação em fazer o melhor para o Congresso, o melhor para o povo brasileiro, e agora você vai se dedicar integralmente para fazer o melhor para o povo da nossa capital, do Amazonas, a nossa querida Manaus. Parabéns, boa sorte. Muito obrigada, senador Sérgio Souza. Tenha certeza, Vossa Excelência, que eu admiro muito o seu trabalho também. Chegou aqui há pouco tempo, mas ocupa aqui posições muito importantes, pela competência e pela dedicação. Muito obrigada. E, senadora Marta, concluindo, eu quero dizer que, e não digo isso porque estou na presença de Vossa Excelência, mas a sua experiência, a sua gestão frente à Prefeitura de São Paulo, da maior cidade do Brasil, não tenha dúvida, senadora Marta, pesou muito. Não só para a minha decisão, mas pesa muito para a decisão de muitas mulheres brasileiras, assim como pesa enormemente a decisão que tomou a presidenta Dilma, que nunca, tendo sido candidata a nada, uma mulher técnica, competente, se transformou na presidenta desse país e na presidenta mais querida do povo brasileiro. Muito obrigada, senadora Marta. Obrigada. Obrigada, senadora Vanessa, mas eu preciso dizer que eu estou animadíssima com a sua campanha. E que tenho certeza que vai fazer uma campanha extraordinária e vai ser uma grande prefeita. E, às vezes, o destino faz essas coisas. Então, boa sorte, tenho certeza de sucesso. Fica animada, que já sei que conhecendo a senhora como eu conheço, já vai sair a 200 por hora dessa campanha, com essa vitalidade e energia que a caracterizaram aqui no Senado e que foram testemunhas todos os seus colegas. Parabéns.